Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa da Diretoria de Ensino de Mauá. É sempre um prazer tê-los conosco, não é mesmo, Thaís? É isso aí, Lilian. Bom dia, sejam muito bem-vindos e esperamos que gostem da formação que preparamos para hoje. Então, hoje na nossa pauta veremos as concepções de ensino, sondagem das hipóteses de escrita para especialistas, modelo de adaptação curricular do currículo em ação, sexto ano, para alunos não alfabéticos. Também veremos o modelo de adaptação curricular do currículo em ação do sexto ano para alunos alfabéticos não produtores de texto e também a atualização de cronograma do CMSP. E os objetivos deste nosso encontro são refletir sobre as concepções de ensino, compreender os passos de uma sondagem de escrita e sua importância para os alunos com nível de proficiência de escrita-leitura abaixo do esperado para o ano série, orientar o trabalho a ser realizado de adaptação a partir do modelo elaborado através do material Currículo em Ação do sexto ano, terceiro bimestre, e também apresentar a atualização do cronograma integrado do Programa de Reforço e Aprofundamento do terceiro bimestre. Para darmos início à nossa TPC de hoje, nós veremos um vídeo que foi produzido pelas nossas especialistas em alfabetização da Diretoria de Ensino. Então, as PCNPs de anos iniciais prepararam esta formação que foi realizada esta semana com os coordenadores das escolas e repassado agora para vocês, professores. Então, nós fizemos um recorte deste vídeo, lembrando que o vídeo na íntegra está disponível no link logo aqui abaixo na descrição. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à formação sobre alfabetização nos anos finais e ensino médio. As PCNPs de anos iniciais são Carolina Cortes, Elaine Joia, Daniele Vieira e Silvana Amorim. Então é importante a gente dizer que foi uma demanda trazida pelas N3 das escolas no último MMR do mês de maio. Também trazemos aqui o impacto causado pela pandemia. Então, no quarto ano, nós tínhamos aí os estudantes no ano de 2019. Eles avançaram e foram para o quinto ano em 2020, só que se depararam com o coronavírus. E aí, do ano de 2021, eles continuaram aí muitas vezes nesse ensino à distância, o que fragilizou muito a aprendizagem desses estudantes. Agora falaremos um pouco sobre a concepção de ensino que desejamos seguir para atender as demandas de aprendizado dos nossos alunos aí no século XXI. Então, vou começar lendo a tirinha da Mafalda. Ela diz assim: não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola até agora é que a mamãe mima o fulano arranja o laço. Eu quero saber o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. E no último quadrinho ela diz: mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Nós temos que refletir um pouco sobre qual é a concepção que nós desejamos utilizar para ensinar. Ela nos faz refletir sobre dois métodos distintos, de um lado tradicional e do outro lado construtivista. Então, como o sujeito passa de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento de acordo com os esquemas mentais, um sujeito entra em contato com uma informação. Uma parte dessa informação, o sujeito absorve, ou seja, ele acomoda parte dessa informação aos seus esquemas prévios, ou seja, ele acomoda parte do novo com aquilo que ele já sabia. E uma parte ele deixa de lado, ele não utiliza naquele instante. E aí, a cada novo aprendizado, essa parte que ele acomodou de esquemas prévios é o que se chama de construções originais. Então, por exemplo, esse mosaico, ele representa os esquemas que o sujeito já construiu. Então, imagine que cada um desses ladrilhos coloridos são os conhecimentos prévios, ou seja, as construções originais que o sujeito possui.
Se eu quiser colocar, por exemplo, um ladrilho novo aqui, suponhamos que ele seja quadrado. Eu não vou conseguir colocar ele tal como ele é, mas uma parte desse ladrilho novo pode se encaixar, desde que eu o quebre. E agora nós falaremos um pouco sobre o desequilíbrio, também chamado de conflito cognitivo. Esse desequilíbrio são as expectativas do sujeito, aquelas hipóteses, as predições não confirmadas, aquelas que se dão enquanto ele está vivendo experiências. Então, para Jean Piaget, a maior fonte de aprendizado é o desequilíbrio. Ou seja, nós como professores, nós temos que trazer provocações aos alunos. Então, é através dele que vai se dar o que se chama de assimilação, ou seja, é como ali, no caso dos ladrilhos, é como se ele estivesse quebrando e assimilando parte da informação. A partir daí, vai se dar a acomodação, então é como se a gente pegasse um caquinho que a gente vai utilizar e encaixasse ali dentro do nosso mosaico. E depois se dá novamente um movimento de equilíbrio. Pensando na concepção construtivista, então nós temos um sujeito ativo e protagonista. E para isso, o professor deve estabelecer propostas que ativem os conhecimentos prévios desse aluno. E é isso que nós chamamos de aprendizagem ação reflexiva. Então, esse processo de construção, ele se dá por aproximações sucessivas, ou seja, aquilo que ele aprende, que ele tem contato, que é novo, ele se aproxima de alguma maneira de algo que ele já sabia, dos seus pré-requisitos, e ele vai construindo cada vez mais aprendizados novos. Por isso, as propostas precisam ser interessantes, precisam ser motivadoras. E, por fim, temos a questão do erro, porque através do erro, o professor consegue perceber quais são as necessidades formativas que aquele alunado ainda tem e consegue planejar processos de recuperação das aprendizagens que venham a sanar, né, essas lacunas que tenham ficado na aprendizagem, para que aí sim o aluno possa avançar. Tá certo? E agora eu passo a palavra à Elaine Joia. Obrigada, Thaís. A Emília Ferreiro. Frente ao fracasso escolar, ela desenvolve a pesquisa genética de Piaget para pensar na gênese da aprendizagem da leitura e da escrita. Por isso, ela escreveu o livro A Psicogênese da Língua Escrita, com a Anna Teberoski. Em vez de pensar em um método, elas investigam como as crianças aprendem. Trouxemos um trecho do vídeo que foi uma live promovida pela Foco e que abordam que a forma de ensinar mudou, mas a de aprender não, e qual é o papel do professor. Que saberes que são fundamentais ao professor nesse processo? Precisa ter muita clareza do que norteia essa ação do ensinar, da concepção de ensino que ele está se apoiando para poder organizar o seu ensino. Dentro de sala de aula, o professor coloca em jogo tudo aquilo que ele acredita, né? E a forma de ensinar hoje nos coloca desafios que eu acho que não vivemos em outros momentos. Então, principalmente quando falamos de alfabetização, a gente tem que lembrar que sem a reflexão não existe aprendizado. Então, a gente precisa, essa é uma condição imprescindível, conhecer como ensinar, né? Conhecer o que sabem os alunos para poder, então, organizar o ensino. Entender que a alfabetização, ela se dá pela reflexão, ela se dá pela troca de saberes entre os pares, dentro de uma sala de aula, que a gente precisa oportunizar momentos em que as crianças possam se colocar no papel de leitoras, mesmo antes de saber ler convencionalmente, de realizar todos esses procedimentos que nós sabemos que coloca o objeto de ensino, que é o sistema, de uma forma muito latente na questão da reflexão. Não sei se a Rosângela quer complementar. Essa é uma questão muito importante,
A gente não pode esquecer que as crianças estão pensando, as crianças estão tendo oportunidade de refletir sobre a língua em múltiplas situações. E eu acho que nessa condição a gente tem uma situação muito importante, que é não só considerar o sujeito da aprendizagem, mas considerar o objeto de conhecimento. Quando a gente olha para a BNCC, para tanto de educação infantil quanto do ensino fundamental, ela aponta que o ensino precisa considerar os usos da língua. Então, se o menino vai ter que, mesmo à distância, ler, escrever, ouvir e falar, como é que eu crio situações onde eu considero os usos? E aí, esse não é um desafio simples, mas é um desafio possível quando a gente coletivamente se põe a pensar. E tem mais um conhecimento que eu acho que a Rosalda Soligo, que é uma das responsáveis também pelo PROFA, que ela coloca de uma maneira muito particular e que eu tenho pensado muito, que um conhecimento que é fundamental para o professor também ao ensinar é um conhecimento sobre si mesmo, né? O tanto que a gente se envolve nessa lida com as crianças, como é que eu me sinto nesse trabalho à distância. Acho que tem uma coisa que ficou muito forte para alguns professores, que é uma coisa é você estar na sua sala de aula, outra coisa é você se expor dentro da casa das crianças. Isso traz um desafio enorme e requer da gente um conhecimento sobre si, né? Como é que eu me sinto exposto, como é que eu me sinto quando aquela mãe está olhando para mim, que eu não sei se ela está gostando do que eu estou fazendo, se ela está duvidando da minha competência. E eu acho que ter clareza disso nessa hora ajuda a gente a construir um coletivo mais forte. Então, eu acho que o conhecimento do professor, ele é um conhecimento que avança, é um conhecimento que precisa discutir essas questões que a Mara apontou. Quem é esse sujeito, que ele sabe sobre a língua, como ele se coloca, quais são as dúvidas dele, quais são as questões que estão envolvidas. Eu tenho dito que uma coisa que a gente precisa cuidar das crianças nesse momento é como elas estão se vendo, porque elas também estão expostas diante das famílias, diante de outras famílias, da própria família e de outras famílias. Então, como é que as crianças estão enfrentando esse desafio de ter o seu conhecimento colocado de maneira pública, né? O que a gente precisa cuidar para que as crianças sigam acreditando que podem aprender? Eu tenho para mim que esse é o grande desafio nesse momento, que as crianças não construam uma imagem de si mesmas como uma imagem de que elas não estão bem, de que elas não sabem tanto quanto os outros. Agora iremos falar sobre a sondagem. Temos a intenção de trazer de forma significativa, com uma discussão neste encontro, sobre a prática de nós, professores. Partindo do pressuposto que a sondagem ela não é exclusiva de nós, educadores. Vários profissionais utilizam a sondagem. Por exemplo, os médicos sondam para saber os sintomas de um paciente e poderem dar um diagnóstico e assim conseguirem medicar. Os cientistas políticos sondam para compreender o ambiente eleitoral e saber a intenção que vai ser declarada no momento da votação. E para nós, educadores, o que é afinal a sondagem? Agora vamos sistematizar essa discussão. Então, a sondagem ela é um instrumento para saber o que os estudantes sabem sobre o sistema de escrita. Ela também é uma ação de avaliação que carrega consigo uma concepção que ela é formativa e também traz um propósito do que está por trás. É um momento no qual os estudantes têm a oportunidade de colocar em jogo tudo o que sabem em relação à escrita de palavras. Tem um papel importante de mostrar o ponto de partida para levar esses estudantes no processo de ensino-aprendizagem significativo, para que ele possa avançar e adquirir as competências e habilidades essenciais necessárias, e para isso elas precisam ser ensinadas.
Enfim, ele subsidia o planejamento da aula na escolha das atividades e intervenções efetivas. Percebam como é importante que essa sondagem ocorra nas escolas também para os adolescentes que ainda não compreenderam o funcionamento do sistema de escrita. Nossa sugestão é realizar em língua portuguesa a sondagem do trecho de uma música, que os estudantes saibam de memória, que pode ser escolhida pelo professor ou em votação com os estudantes. Assim, cada ano ou série pode escolher uma que vá de encontro com a sua turma. Esse vai ser nosso primeiro diagnóstico, para separar quem são os estudantes alfabéticos da sala e quais são os estudantes não alfabéticos, ou na maior parte dos casos, como vamos observar nesta formação, aqueles que são alfabéticos iniciantes. Após este diagnóstico, já temos uma lista de quais os estudantes que precisarão de uma sondagem individual. Neste caso, precisa ser agora uma produção de texto lista. A escolha da lista. Temos que pensar em dois aspectos. Primeiro, em como escolher a lista. Deve ser do mesmo campo semântico, como lista de animais, materiais escolares, do que tem na padaria, devendo ser evitadas palavras com sílabas contíguas, como, por exemplo, batata. Evite palavras que tenham vogais repetidas em sílabas próximas, como abacaxi, por exemplo, por causar um grande conflito para as crianças que estão entrando no ensino fundamental, cuja hipótese de escrita talvez faça com que creiam ser impossível escrever algo com duas ou mais letras iguais. As palavras são variadas na quantidade de letras e deve ser iniciado pela polissílaba, depois pela trissílaba, em seguida pela dissílaba e, por último, monossílaba. Esse cuidado deve ser tomado porque, no caso das crianças escreverem segundo sua hipótese de número de letras, poderão se recusar a escrever se tiverem de começar pela letra menor, que é a monossílaba. É importante ditar uma frase utilizando uma das palavras da própria lista, para observar o que os estudantes voltam a escrever de forma semelhante. Se a escrita desta palavra permanece estável, mesmo no contexto de uma frase. Garantir palavras constituídas de sílabas canônicas e não canônicas. As sílabas canônicas são aquelas formadas por uma consoante e uma vogal, seguindo sempre essa ordem. Ou seja, palavras formadas pelas sílabas simples, como a palavra gato. As sílabas não canônicas não seguem essa disposição. Elas podem ser formadas somente por vogal ou por vogal e consoante. Entre outras opções, são as sílabas complexas, como a palavra coelho. As palavras ditadas devem fazer parte do cotidiano dos estudantes, mesmo que eles ainda não tenham refletido sobre a escrita dessas palavras. Não devem ser palavras memorizadas pelas crianças ou previamente trabalhadas pelo professor, pois se tiverem de memória, irão escrever de forma alfabética. E não será possível observar em que hipótese essa criança se encontra. Por último, temos a entrevista individual. Organizar um local da sala ou ferramenta tecnológica para a entrevista. Propor aos demais estudantes uma outra atividade que possa ser realizada em duplas, sempre observando os protocolos de saúde, e que não necessite tanto da presença do professor. Ditar a palavra, solicitar a leitura e realizar a marcação ao final de cada uma. É importante que cada palavra ditada, a criança leia e realize a marcação. Quando ela não conseguir, o professor pode realizar essa marcação. A leitura é necessária para que o professor investigue o que o estudante já estabelece entre a escrita e a fala, e para poder diagnosticar qual hipótese essa criança se encontra. Observar tudo o que acontece no momento da sondagem e anotar. Qualquer pista pode ser valiosa informação para o professor. Neste momento, as crianças costumam pensar em voz alta e, com isto, nos dão pista em relação ao pensamento delas sobre a escrita. Não pode ser uma relação passiva entre professor e estudante, e sim uma grande interação neste momento da entrevista individual.
Neste momento, a criança estará refletindo sobre a escrita e algumas intervenções são necessárias. É importante que o professor saiba que todas as suas intervenções devem ter um único propósito: saber como o estudante está pensando e não levá-lo à escrita convencional neste momento. No documento orientador que vocês terão acesso, deixamos sugestões de várias listas, mas lembre-se que sempre tem que ter um campo semântico que faça sentido para nossos estudantes e que eles não tenham palavras de memória. Aqui no exemplo temos o campo semântico materiais escolares e as palavras relacionadas a este campo. Então temos o apontador como uma palavra polissílaba, mochila como trissílaba, cola de sílaba e giz monossílaba. A frase sempre tem que ter uma das palavras que foram ditadas. A apostila está na mochila. Neste caso aqui foi retomado a palavra mochila. Vamos agora à situação de aprendizagem. Vamos apresentar um vídeo que faz parte da coletânea de vídeos do programa Por Trás das Letras e Profa Letra e Vida. Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lê. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai o lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí. Lá até aí? Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não. Aqui, ó. Aponta com lápis. Cada pedacinho. Fala. Lapiseira. E essa última que você deixou aí? E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê aí para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Escreve lápis.
Lê. Lápis. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Não? Livro. Agora escreve livro. Lê para mim. Livro. Agora eu quero que você escreva giz. Lê para mim aí. Giz. Não, precisa ler alto, senão eu não ouço. Giz. E essa? Ah. Qual é o problema aí? Essa tem uma letra. Você não pode escrever com uma letra só? E aí, como que a gente resolve esse problema? O que está escrito aí? Giz. Como que lê? Giz. Ricardo, aqui, ó, aqui em cima você tinha escrito livro e aqui giz. Repare o que aconteceu. Olha bem. Em cima livro e embaixo giz. O que aconteceu com as duas escritas? Ficou igual? E livro pode escrever igual a giz? O que você fez? Ah, você mudou giz. Sistematizando. Quais foram os avanços do estudante Ricardo durante a entrevista? Avanço da hipótese passa de uma escrita pré-silábica para a silábica sem valor. Fica evidente, ao assistirmos o vídeo, que durante a entrevista o aluno Ricardo passa de uma escrita aparentemente pré-silábica na escrita de lapiseira para uma escrita em que atribui uma letra para cada pauta sonora, que é a escrita silábica. Se não houvesse a interação entre a entrevistadora e a criança, com certeza seu diagnóstico seria pré-silábica. Controle quantitativo. Já começa a atribuir uma letra para cada sílaba, já que, em princípio, na escrita de palavras compostas de duas emissões sonoras, o estudante demonstra que se prende na quantidade mínima de 3 letras, o que, no decorrer da situação, demonstra grafar os dissílabos com 2 letras, porém ainda não apresenta valor sonoro, o que não ocorre com a escrita dos monossílabos. Esse se constitui em um grande problema colocado às crianças, que muitas vezes o carregam até as escritas mais próximas da alfabética. Vale destacar que na escrita de lapiseira, a criança aparentemente não apresenta esse controle quantitativo da escrita, o que não se confirma quando a entrevistadora solicita que leia sua escrita. É nesse ajuste entre a escrita e a fala que o Ricardo atribui uma letra para cada sílaba e, com isso, ignora as letras que colocou a mais. Controle qualitativo. Diferencia uma palavra da outra. Fica evidente que durante o processo de sondagem, o aluno consolida suas ideias em relação à quantidade da escrita, diferenciando uma palavra da outra. Depois de realizar a sondagem, é necessário interpretar as hipóteses dos estudantes. Vamos assistir um trecho da formação realizada nos anos iniciais, explicando cada sondagem e trazendo exemplos e suas principais características. Sondagem, diagnóstico. E agora, como realizar a validação da sondagem? Qual hipótese meu estudante se encontra?
As crianças, desde muito cedo, já pensam sobre a escrita e fazem registros a seu modo, como iremos ver agora. No início, quando ainda não percebem a escrita como uma representação do que é falado, elas constroem a hipótese de escrita pré-silábica. Observem que as crianças iniciam utilizando a garatuja, como neste exemplo. Lucas, Bruno e Maria já utilizam muitas letras para escrever. Porém, Lucas e Bruno utilizam letras aleatórias, enquanto Maria já utiliza letras do próprio nome. Porém, espelha alguma delas, que é comum no início da alfabetização, já que as crianças, neste momento, estão sistematizando suas hipóteses de escrita. Adriele utiliza a quantidade de 3 a 4 letras para cada escrita. Algo fundamental a se observar é que todas possuem uma leitura global. Agora vamos sistematizar as principais características desta hipótese de escrita. Escrever e desenhar têm o mesmo significado. Não relaciona a escrita com a fala. Não diferencia letras de números. Reproduz traços típicos de forma desordenada. Acredita que coisas grandes têm nomes grandes e coisas pequenas têm nomes pequenos. Usa a letra do nome para escrever tudo. Não aceita que seja possível escrever e ler com menos de 3 letras. Não controla nem qualidade nem quantidade. E por último, uma das características é a leitura global. Ela lê a palavra como um todo. Vamos falar um pouquinho agora do silábico sem valor. Lucas é um caso bem definido, marcando uma letra para cada sílaba, embora ainda não atribua som, sendo facilmente identificado pelos educadores. Porém, na prática, às vezes encontramos as crianças que utilizam muitas letras e na hora da leitura realizam o ajuste do falado ao escrito, sobrando algumas letras, como aconteceu com o menino Ricardo. Trouxemos outros exemplos. A Gabriela e o João, que na hora da leitura vão realizando esses ajustes. A Gabriela usa uma letra para cada sílaba e fala que não precisa das demais. Aqui, no caso do João, já na leitura, ele lê utilizando várias letras, porém sem atribuir som. Tudo isso deve ser anotado durante a entrevista. O professor precisa ficar atento. O propósito da sondagem é saber como o estudante pensa. Por isso, precisamos da marcação ao final de cada palavra. Sem a leitura, eles seriam pré-silábicos. Com a leitura, demonstram que já compreenderam que as palavras são escritas em partes, e este é um saber que já adquiriram. Agora, vamos ver amostras de escrita silábica com valor sonoro. Percebam que Lucas e a última criança atribuem valor convencional na maior parte das vezes na vogal. Já no caso da Júlia, ela consegue atribuir valor na maior parte das vezes nas consoantes. As consoantes aparecem com mais facilidade quando o nome da letra é igual à sílaba que ela representa. Essas crianças usam sistematicamente uma letra para cada sílaba pronunciada. Além disso, elas utilizam a letra apropriada para a maioria das sílabas que representam. Claro que pode ocorrer de colocar em letra coringa. No caso da Júlia, na palavra calendário e no lápis, provavelmente ela não sabia o além nem o lá, e ela colocou uma letra coringa que é o J, que no caso representa a primeira letra do seu nome. Agora vamos falar das principais características das crianças que se encontram nas hipóteses silábicas. Para cada fonema, usa uma letra para representá-lo, que é o que geralmente acontece. Pode ou não atribuir valor sonoro à letra. É isso que irá diferenciar as hipóteses em valor com valor. Pode usar muitas letras para escrever e, ao fazer a leitura, apontar uma letra para cada fonema, como vimos no vídeo do Ricardo e nas sondagens da Gabriela e do João. Pode ocorrer de colocar letras coringas, como na escrita da Júlia ou como nesse exemplo, camelo representar por C,
D e L. Quando tem dúvida em uma sílaba e não consegue decidir, a criança coloca essa letra coringa. Ao escrever frases, pode usar uma letra para cada palavra. Nessa etapa silábico-alfabético, as crianças que antes representavam cada emissão sonora com apenas uma letra, não se contentam mais com isso. E nessa construção do conhecimento, passam a agregar mais letras para representar uma determinada emissão sonora. Há momentos que ela escreve atribuindo a cada sílaba uma letra, em outros, atribuem 2 letras. É muito importante conhecer as características do silábico alfabético, pois às vezes também são difíceis de interpretar, que marca a transição dos estudantes da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Ora escreve atribuindo uma letra, ora representando as unidades menores com os fonemas, como aqui no exemplo cabelo. Percebe a necessidade de mais de uma letra para algumas sílabas. Reconhece o som das letras. Provavelmente ela já conhece o alfabeto ou quase todas as letras. Ocorre a desestabilização da escrita, podendo ocorrer troca entre as sílabas, como aqui no caso de brigadeiro. E por último, temos forma frases escrevendo palavra junta, ou seja, a hipossegmentação. No nível alfabético, as crianças fazem correspondência sistemática entre fonemas e letras, mesmo que a ortografia não esteja correta, como nesse caso da sondagem do Felipe. Temos aqui o bilhete de Mariana. Carol, convido você para brincar na minha casa no dia do feriado. Um beijo de Mariana para Carol e um abraço. Agora vamos às principais características do aluno alfabético. Ele compreende o funcionamento de escrita convencional, tá? Conhece o valor sonoro de todas ou quase todas as letras. Apresenta estabilidade na escrita das palavras. Procura adequar a escrita à fala. Inicia a preocupação com as questões ortográficas. Na maioria das vezes, já se preocupa em separar as palavras quando escreve frase. Vou falar agora um pouco sobre a evolução da leitura. A seguir, teremos um vídeo onde Thelma Vaz faz uma sondagem de leitura com alguns estudantes. Patrick, conta pra mim o que tem aqui. A letra C, a letra Q, a letra O, a letra K. A letra C, letra Q, a letra U. E o que tem aqui na figura? Relógio. O que será que diz aqui embaixo? A letra K, a letra O, a letra C, a letra K, a letra O, C, letra A e a K. E forma tudo junto o quê? Tudo junto. Forma o quê? O que a gente pode ler aí? Lendo. Lendo? Como que a gente lê? Mostra pra mim, como que a gente lê aí? Assim, a letra K, a letra E, a letra Q, a letra O, a letra K. Sela, lés. Muito bem. Ricardo Patrick nos mostra um momento em que as crianças ainda não compreenderam que as letras são objetos substitutos, que elas existem como representações. Para ele, as letras são apenas letras. O que ele já sabe é que elas têm nome. E quando lhe perguntam o que está escrito nelas, o que dizem as letras, faz com que elas digam nomes de letras. Ou melhor, nomes que parecem, que soam como nomes de letras. Que bicho é esse? Leão. O que eu pus aqui? A letra do leão. Tá escrito leão aí? Cadê leão? A letra do leão. Aquela ali, a letra do leão? É a letra do leão. O que é esse bicho? Que bicho é esse? Elefante. E aqui? A letra C é a letra do elefante. Essa é a letra do elefante? Cadê? Cadê a letra do elefante? Essa aqui, ou não é? É.
Essa é a letra do elefante? É. Então eu vou fazer uma coisa aqui, olha. Eu vou pegar de lá e botar aqui. O que ficou aqui? Elefante também. Ah, e se eu puser essa aqui? O que fica? Leão também. Ah. O que é isso que eu botei aí embaixo do elefante? O nome do elefante. E aqui? Que bicho é esse, você sabe? Um leão. O que será isso aqui? O nome do leão. Eu vou fazer uma coisa, você presta atenção, tá? E agora? O que diz aqui? Um leão. É? Aqui diz leão? E aqui? Um elefante. Desculpa. Um macaco. Um macaco. O que será que diz? O nome do macaco. Ó, presta atenção que eu vou fazer, hein? Vira um macaco. O que vira um macaco? O nome. Ah, vira o nome do macaco? E aqui? Vira o nome do leão. Johnny William, Cássio e Guilherme Pereira nos ajudam a compreender um momento da evolução em que as letras já alcançaram sua condição de um objeto que representa outro objeto. Os três meninos também já construíram uma hipótese interessante. Um conjunto de letras que acompanha um desenho ou uma foto deve ser a escrita do nome daquilo que aparece na imagem. Para as crianças que pensam como Johnny William, Cássio e Guilherme Pereira, a escrita ainda não adquiriu uma qualidade que lhe é fundamental, a estabilidade, a permanência. Como nos explicou Guilherme Pereira, se o conjunto de letras onde estava escrito o nome do leão vai para junto da figura do elefante, vira o nome do elefante. Aqui é o elefante. E aqui? Aqui está escrito elefante. E esse o quê? Elefante. Aí é um leão. E aqui? Está escrito leão. Agora você presta atenção que eu vou fazer uma coisa, hein? Ó. E agora? Aqui é o leão e aqui é o elefante. É. Quer dizer que eu trocar de lugar não quer dizer nada. Não, isso aqui não virou leão. Nem isso virou elefante. Não? E aqui? Uma bolsa. O que será que está escrito embaixo? Bolsa. Mostra pra mim como é que a gente lê. Bolsa. E aqui? E-L-E-F-A-N-T-I-E. Ah, muito bem, você sabe as letras? E o que dizem essas letras todas juntas? Elefante. Ah, muito bem. E esse aqui? Tigre. Tigre? E o que será que diz aqui? L-E-A-O. Tigre. É, tigre. Tá bom. Ele confundiu o bicho e aí as letras tinham que dizer. Agora, tá claro para você o que eu falei? Não, ele sabe as letras. Mas ele não tem ele não construiu para ele mesmo uma forma de interpretação, né? Tanto que ele lê L-E-A-O, tigre. Então, se dá um babebi-bobu para esses meninos, encaixa onde? Para ele, o ato de escrever é determinado pela intenção do escritor. O que está escrito é determinado pela intenção. Eu não estou falando agora nessa, não, mas essas mesmas crianças, numa situação de escrita, elas escrevem e elas, para elas está claro que está escrito, sei lá, brigadeiro, porque eu escrevi brigadeiro. Se você escrever brigadeiro, você pode escrever com outras letras. Porque o meu brigadeiro é um, o seu brigadeiro é outro. Certo? Com esse tipo de ideias, as crianças entram na escola
E a escola trata eles como trata os meninos de classe média. Ler é ultrapassar o sistema de escrita e passar a ler através dele, né? Quer dizer, o sistema de escrita tem que ficar transparente para que você se torne realmente um leitor. E para isso, você precisa dominar não só o sistema de escrita, você precisa dominar uma língua estrangeira, chamada língua escrita. E não é só uma língua estrangeira com um monte de dialetos. Porque a língua escrita no jornal é uma, né? Na história em quadrinhos é outra. Em cada gênero, ela tem uma forma. E se você não conhece essa forma, você pode saber escrever e ler o que está escrito alfabeticamente, mas se você não conhece essa forma, você nunca se tornará um leitor. Porque não simplesmente ler C-A-K-V-A-V-A-L-O, isso te torna um analfabeto funcional. Certo? Para você ser um ser plenamente alfabetizado, é outra questão. Quer dizer, o domínio do sistema de escrita é só um momento no processo que leva a vida inteira. Alfabetização e letramento. Percebam que o que Thelma Vaz fala anteriormente no vídeo é muito importante, pois não é porque o estudante é alfabético que ele já se torna um leitor e escritor proficiente. Isto leva, por sinal, a vida inteira, como ela mesma diz. Não basta saber somente decodificar as letras. Esta é só uma parte do processo. Quando pensamos na alfabetização, temos que ter clareza, como bem diz Délia Lerner, que a alfabetização ela não está somente pautada no sistema de escrita. É o sistema de escrita mais a linguagem que se escreve. Por isso, precisamos também pensar em atividades que desenvolvam a proficiência leitora. Agora, trazemos algumas atividades que repertoriam os estudantes, instigam, dão suporte para que eles possam apropriar-se da linguagem que se escreve e aprender a ler e escrever por si só, com autonomia, sendo elas a leitura pelo professor, a leitura pelo estudante, a escrita pelo professor, a escrita pelo estudante. Aqui temos que propiciar atividades desafiadoras e possíveis para estes estudantes, que devem ser adaptadas ou escolhidas com critérios. Encaminhamentos possíveis. Então, é imprescindível que o professor conheça estes estudantes. Também é importante acolhê-los com afeto. Nesse mesmo sentido, então, trazê-los para perto do professor também é uma boa estratégia. Assim como favorecer o ambiente da sala como um ambiente alfabetizador. Também é importantíssimo o professor partir de onde esse estudante está, do que é significativo para ele e do que ele já conhece, sempre oferecendo atividades compatíveis com o nível de aprendizagem do estudante. Então, aqui é muito importante que o professor tenha em mente que adaptar uma atividade não pode ser a mesma coisa que infantilizá-la. Formar duplas produtivas de acordo com a intencionalidade, a leitura diária realizada pelo professor, atividades de escrita coletiva e outras que vão ser sugeridas no documento orientador. Quanto à questão da avaliação desses estudantes, o professor ele pode fazer avaliações orais, sempre do mesmo conteúdo que ele está propondo, fazer negociações possíveis. E se a escola tiver segmento dos anos iniciais, é interessantíssimo de parceria com esses professores que são os especialistas. E com relação aos materiais, realizar adaptações para esses alunos feito com os próprios materiais da SEDUC, né? Utilizar boas sequências didáticas também e também as plataformas digitais, né? Como o Currículo Mais, o Jamboard, o WordWall, entre outras opções. E se necessário, então dependendo da hipótese desse aluno, o professor pode também
realizar as atividades utilizando os materiais dos anos iniciais. Coisa que é muito importante ter cuidado é com relação aos materiais que o professor já encontra prontos na internet, porque eles não promovem a reflexão sobre o sistema de escrita. Então, eles acabam não sendo significativos e não vão fazer com que o aluno avance na sua hipótese de escrita. Como nós temos aqui alguns exemplos, né, de completar, pintar, desenhos também não. Então, esse tipo de atividade deve ser evitado. Os alunos que, porventura, chegar nos anos finais e ensino médio, ainda com hipótese silábica entre pré-silábico, silábico sem valor sonoro ou com valor sonoro, provavelmente apenas em duas situações. Primeiro, ser aluno da educação especial, possivelmente sem laudo. Então, a escola precisa providenciar junto ao trio-gestor uma reunião com os pais ou responsáveis pelo estudante, para encaminhar ao posto de saúde para investigar a causa da defasagem escolar. Ou uma segunda hipótese, ser aluno em situação de vulnerabilidade. Neste caso, o trio-gestor precisa acionar o conselho tutelar. A parceria com a família dos estudantes é fundamental para que possa buscar um laudo médico e este aluno ser inserido no sistema da sede e se beneficiar do auxílio de sala de recursos. O ensino colaborativo será essencial para que o estudante possa desenvolver o seu cognitivo. O coordenador pode pedir para o professor de sala de recursos ir até a TPC da escola para, em parceria com os professores de sala regular, fazer as adaptações curriculares dentro de cada área do conhecimento. O professor de sala de recurso irá desenvolver competências e habilidades para que o estudante possa ser alfabetizado. O professor da sala regular, que é o responsável por fazer as adaptações curriculares, de acordo com o currículo de cada área do conhecimento. Essa adaptação curricular é função, é obrigação do professor de sala regular. Está na legislação, no artigo 59 da Lei 12.796 de 2013. Também na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2 de 2001, e no currículo está escrito promover uma educação integral com equidade. Como fazer o estudante avançar de acordo com a sua hipótese? Disponibilizaremos um documento com o nível de aprendizagem dos estudantes, o que sabem, o que precisam saber e quais as principais intervenções que podem ser realizadas em cada hipótese. Para finalizar, vamos apresentar um trecho do vídeo Alfabetização no Ensino Híbrido, do canal Trocando Ideias, Formação de Professores. Seria importante a gente começar assim, pelos princípios didáticos que nessa concepção construtivista de aprendizagem funcionam como um norte. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que nessa concepção que tem as crianças como centro do trabalho pedagógico, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as crianças precisam ter problemas a resolver e decisões a tomar. A segunda coisa que a gente precisa também considerar é que numa boa situação de aprendizagem, as crianças usam tudo o que sabem, precisam usar tudo o que sabem para descobrir o que não sabem. O terceiro fundamento que a professora Thelma Vaz coloca, que é as atividades têm que fazer sentido do ponto de vista do uso social. Por isso a gente trabalha com textos e não com letras, sons e palavras isoladas. E por fim, a gente precisa que a situação didática garanta a máxima circulação possível de informação. E é um sujeito que pensa, né? Eu sempre digo que há dois jeitos de pensar a alfabetização. Um que você considera um sujeito que não pensa e só vai, ele é alguém vazio e que você vai colocando as informações, e outro é a possibilidade de um sujeito que pensa, que tem questões, que tem perguntas, que constrói conhecimento. Isso faz toda a diferença.
E acho que esses são princípios que a gente precisa o tempo todo. Referência bibliográfica. Muito bem, bem bacana o vídeo que as meninas montaram, não? Muito obrigada, viu, meninas dos anos iniciais. Pois bem, agora eu trouxe aqui para vocês, que a Lília e eu preparamos, nós vamos apenas mostrar nesse momento a sequência de aprendizagens do 6º ano, 3º bimestre, lá do material Currículo em Ação, a atividade 1. E aí vem a atividade 1, então. A intenção dessa atividade é trabalhar oralidade, escrita e representação teatral. E aí o texto 1 contém a esfinge, né, de Tebas, e a mesma frase está escrita várias vezes em idiomas diferentes. Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas essa em vermelho, por exemplo, tem a frase, e entre parênteses está escrito que é em alemão. É a mesma frase em várias línguas. E aí fala aqui embaixo, né, explica um pouquinho sobre isso. Em seguida, o aluno vai ser desafiado, a turma toda vai ser desafiada a dizer qual a tradução da frase, que aparece ali em diversos idiomas, e quais línguas auxiliaram na tradução e por quê. Então, aqui o professor já entra com aquela explicação, né, da origem das línguas, da origem da língua portuguesa. Em seguida, o professor fará uma atividade oral com a turma, que seria o teste da esfinge. Então, o que é que anda com os pés na cabeça? Enfim, são 4 perguntinhas. Em geral, para essa idade séria, eles adoram e eles conhecem também. Não é um assunto totalmente novo para eles, porque eles assistem a filmes, desenhos, muitas vezes já leram, né, algum livro que trate também do assunto. E no exercício 4, pergunta se ele conseguiu responder. Então, você teria passado? E aí ele vai começar a introduzir o texto teatral e já dar uma explicação ali sobre o que são as rubricas. E começa, então, a parte do texto 2. Ele traz ali que é um roteiro da esfinge e oráculo de Apolo, diz qual é o cenário, quais personagens, e o narrador fica daquela maneira mesmo, não tem informação. E aí começam as cenas. Cena 1, Pedrinho, Emília e Visconde conversam. E aí tem Pedrinho, a fala do Pedrinho, Emília, a fala da Emília. Novamente uma rubrica. Então, nesse momento, o professor é instigado a trabalhar com os alunos os elementos, né, que constituem um roteiro, como esse. Então, por que está entre parênteses? Na apostila foi colocado em vermelho para destacar. Por que tem o nome da personagem, que é diferente de um texto narrativo de outro gênero? Enfim, o professor vai trabalhar. E aí serão 6 cenas na sequência, cena 1, cena 2, até a cena 6. E os alunos vão ali compreendendo a história, e é bem a parte que fala ali do enigma da esfinge. E assim, os alunos lerão as 6 cenas, é bacana que vocês organizem, talvez dividir os alunos, né, para fazer uma leitura dramatizada, enfim, pensar aí nesse momento do trabalho com esse texto, né, nesse momento de leitura. E aí vem o exercício 5. Então, entre a cena 1 e a 6 não há exercícios, é a sequência de bloquinhos, né, das cenas. E aí ele faz algumas perguntas, porque na última cena, na 6ª, a Emília utiliza a língua do P para que a esfinge não entenda o que ela está falando e ela passa uma mensagem. É bem interessante. E aí a história é interrompida. Então, no 5, o professor conversa ali com os alunos, vai levantando hipóteses. E no 6, os alunos devem dar continuidade à narrativa. Então, a proposta aqui é que cada aluno, de acordo com tudo que foi conversado, dialogado durante a leitura, faça a construção da cena 7. Tá? Então, essa é a sequência que aparece no caderno do aluno para que todos utilizem. E aí, a sala será agrupada, então, depois de cada aluno produzir ali o seu final, eles serão colocados em grupo, claro, seguindo os protocolos, né, em relação à Covid, e escolher um dos finais do grupo para que ele vire uma dramatização. Então, essa é a sequência solicitada. Depois disso, há umas sugestões, né, de criar, por exemplo, aqui na letra A, um podcast, então ele explica ali, tem até um para eles pesquisarem, verem como fica. Tem a opção B, que seria uma filmagem, e aí cada professor adapta a sua realidade, como vocês sempre fazem. Então, essa é a sequência que a EFAP, né, nos fornece
a sequência proposta como atividade 1 do caderno do aluno do 6º ano, 3º bimestre de 2021. Então, a Lília e eu, com o auxílio das meninas dos anos iniciais, essas que gravaram esse vídeo para nós, produzimos um material, um modelo de adaptação desse mesmo material, desta mesma sequência de aulas, para alunos não alfabéticos. Então, uma das coisas que nós colocamos no material, não é pequeno assim, né? Cada um desses é uma página, é o alfabeto móvel. Então, é interessante que ele seja impresso, se possível, em uma folha um pouquinho mais durinha, com uma espessura de cartolina, por exemplo, para durar mais tempo, porque é algo que o aluno vai manusear bastante, e que seja guardado no envelope, no estojo do aluno, na mochila, um local de fácil acesso para ele. Então, essa é uma parte do material. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos a mesma imagem, retiramos as frases e colocamos palavras. Por quê? O aluno não alfabético, como já explicado pelas meninas dos anos iniciais, ele precisa ter contato com a palavra escrita. E muitas vezes ele consegue, mesmo que não fazendo uma leitura completa, ele já consegue reconhecer alguns caracteres. Observem que nessa adaptação, tudo passará a ser escrito com letra bastão maiúscula. Essa também é uma característica bastante importante. Então, nós trouxemos a imagem adaptada, colocamos a frase já em português, tá? E algumas palavras que remetem a esse universo de mitologia. E esse texto que está abaixo é o mesmo texto que aparece no caderno do aluno. Em seguida, a Lília e eu intercalamos as mesmas atividades propostas no caderno do aluno não adaptado, né, o caderno comum, normal, com alguns exercícios de adaptação curricular. Nós fomos supervisionadas aqui na nossa criação pelas PCNP de anos iniciais. Então, nós criamos, por exemplo, esse exercício 2, que diz: você reconhece alguma palavra presente na imagem acima? Circule todas que você reconhecer e copie aqui. Então, o aluno vai olhar a imagem, que é a mesma imagem dos colegas, porém, ao invés de frases, tem palavras, e ele vai ali tentando localizar palavras que ele conheça. O exercício 3 é idêntico ao caderno do aluno. Por quê? Porque é um momento em que o professor vai trabalhar oralmente com a turma, conversar, e esse aluno pode e deve participar dessa discussão junto com os colegas, tal como no exercício 4, que é onde vai começar a introduzir a questão de que será lido um texto e que nesse texto pode ser que eles desvendem aí também o enigma da esfinge. Então, percebam como a adaptação curricular ela deve ser pautada no currículo em curso, para que esse aluno faça parte da aula, para que ele participe da aula da maneira em que ele contemple aí as suas potencialidades, de modo que ele possa também avançar. E aí, depois deste momento oral que o professor faz com a turma toda, enquanto o restante da turma fará o registro no seu caderno do aluno, no local ali das perguntas, o aluno não alfabético terá esta atividade, que diz assim: a imagem representa um ser mitológico. Com certeza você já assistiu a desenhos e filmes que tenham seres mitológicos como este. Escreva o nome de cada um nas linhas da imagem. E aqui, pessoal, nós teremos duas colunas. Então, como funciona esse tipo de atividade? As atividades de produção escrita, elas devem contemplar exercícios que estimulem o aluno, né? Então, nós colocamos a primeira imagem, que é a esfinge, e aqui onde está escrita a espontânea, o aluno fará o registro. Lembrando que os alunos não alfabéticos, eles podem estar em hipóteses diferentes. Ele pode estar no pré-silábico, no silábico com valor, no silábico sem valor. Então, o aluno registrará aqui, na coluna do meio, a sua forma, a sua escrita espontânea. Depois que o aluno fizer o registro, tem mais imagens, nós colocamos aqui só o começo do exercício, mas tem mais algumas. Depois desse momento, o professor senta com o aluno e faz a escrita convencional. Então, o professor fará, tal como foi mostrado lá no vídeo do Ricardo, que nós assistimos agora no meio da formação das meninas. Então, o aluno terá registrado, ela pode pedir para que o aluno leia, aponte aquilo que ele escreveu, e o professor ou a professora vai registrar aqui a escrita convencional, ou seja, vai escrever
com letra bastão maiúscula a palavra esfinge. Pode ser que o do aluno não esteja ainda utilizando todos os caracteres iguais. Então, esse é um exercício em que o aluno vai refletir sobre o som, por exemplo, da palavra esfinge e esse som do E, o som da letra E, e ele começa ali a construir a sua escrita. Então, esse é um dos exercícios adaptados também que a Lília e eu criamos sob a supervisão das meninas dos anos iniciais. E esse também é um tipo de exercício em que o aluno pode utilizar o alfabeto móvel. Ele pode utilizar tanto antes da escrita espontânea, porque não é para ele recortar o alfabeto móvel e colar. O alfabeto móvel, ele vai movimentá-lo, mexer com ele para tentar construir ali a sua escrita. Então, ele pode tentar construir a escrita com o alfabeto móvel e depois fazer o registro, ou o professor pode utilizar o alfabeto móvel estimulando o aluno a refletir sobre a escrita espontânea que ele fez antes de o professor fazer a anotação final da escrita convencional, né? Aí depende aí de cada professor, de como ele vai conseguir articular isso com o seu aluno. Em seguida, começa o texto 2, que é o mesmo roteiro da Esfinge e Oráculo de Apolo. O que acontece? O ideal para alunos não alfabéticos é que os textos sejam curtos, porém, a Lília e eu optamos por manter todos os trechos na íntegra para o aluno. A diferença é que para o aluno que acompanhará pelo material oficial do governo, as 6 cenas estão seguidas uma da outra, não há nenhum exercício intercalando. Já para o aluno não alfabético, a Lília e eu criamos alguns exercícios que vão intercalar uma cena e outra. E para vocês, trouxemos apenas um pedacinho da primeira cena, só para que vocês visualizem como tudo foi colocado em letra maiúscula, né? Letra bastão maiúscula, sempre nesse formato para alunos não alfabéticos. Então, após a cena 1, o trecho da cena 1 completa, os alunos terão esse exercício. Eles têm as 8 palavras, eles têm as 8 imagens e terão os espaços para preencher. Então, esse tipo de atividade é bastante desafiadora, porque o aluno vai olhar, por exemplo, aqui, olhos, né? Geralmente, as letras A, E, I, O, U são letras que eles reconhecem rápido. E aí ele vai procurar, pode ser que ele conte quantas letras tem. Então, todas essas associações que o aluno fará enquanto realiza a atividade são muito importantes. Para a cena 2, nós trouxemos também um exercício de leitura. Então, ele pergunta, que palavra corresponde à figura ao lado? E aí eles terão a personagem Emília, por exemplo, e terão 3 palavras. Esse tipo de exercício, com todas as palavras começando com a mesma letra da palavra correta, é um exercício desafiador para o aluno, porque provavelmente ele vai olhar a primeira letra, vai associar, vai olhar a última letra e, por associação, ele vai conseguir aí localizar qual a palavra. Aqui ele pode circular, fazer um X, pintar a palavra, enfim, ele tem que destacá-la. Para as cenas 3 e 4, que são 2 cenas curtinhas, nós preparamos um exercício em que o aluno precisa recorrer ao texto, porque tem ali a indicação de quem é a personagem que vai falar. E essa indicação está em negrito, então o professor pode até mostrar para o aluno e ele vai associar também pelo som, pela letra inicial e fará aqui uma lista com o nome das personagens. Lembrando que não tem só 2, é que nós recortamos sempre o começo do exercício. E este também é um exercício no qual os alunos podem utilizar o alfabeto móvel. Ele pode localizar no texto, escrever com alfabeto móvel, depois de escrito com alfabeto móvel, ele pode escrever aqui. Então, o alfabeto móvel ele pode ser utilizado em momentos diferentes aí da aula, sempre com esse estímulo de o aluno fazer a escrita da palavra. O próximo exercício tem assim, olha, faça o que se pede. A. Circule a personagem cujo nome começa com a letra
P de professor. Então, o aluno já terá escrito o nome das personagens, lido o texto junto com a turma, completado a cruzadinha, e aí ele vai associar qual dessas personagens tem um nome com a letra P de professor. Em seguida, ele será estimulado a registrar o nome desta personagem. Aqui, o professor pode também, depois que o aluno registrou, fazer a escrita convencional ao lado, mesmo que ele não escreva da forma convencional, depois, durante a verificação, durante aquela conversa que o professor tem com o aluno, o professor pode fazer a anotação, lembrando que tudo deve ser feito com letra bastão maiúscula. E que pode ser utilizado também o alfabeto móvel. Ele é sempre um grande aliado para alunos que estão em hipóteses ainda não alfabéticas. Esse próximo exercício, ele ficou com um número diferente do caderno do aluno fornecido pela IFAP, mas é o mesmo exercício, em que o professor vai novamente fazer um momento oral com a turma, perguntando se o Visconde entendeu a mensagem em língua do P, né, a mensagem da Emília. Então, o aluno ele deve novamente participar junto com a turma desse momento. O exercício 11, ele foi adaptado também do caderno. É aquele momento em que, depois dessa conversa que há na sala, cada aluno deve produzir o seu final. A proposta aqui é que, nesse momento, seja feita uma dupla produtiva com esse aluno não alfabético. Vocês podem colocá-lo com um aluno alfabético e instruir, né, esse colega de que ele deve participar, ele não tem que ditar para o outro escrever, eles têm que conversar, criar juntos um final, e aí aquele que é alfabético registra, se possível, em letra maiúscula bastão. E aí, a sequência continua também igual. A sala forma grupos maiores, lê os textos, escolhe e faz a representação. Então, percebam, a ideia aqui é que a adaptação curricular para esses alunos não alfabéticos seja pautada no currículo que se está utilizando. Nós fizemos esse modelo com exercícios variados para que vocês tenham um norte de que tipo de exercícios são estimulantes, estimulam o aluno a refletir sobre o processo de escrita, a refletir sobre os sons, sobre os fonemas, sobre as sílabas que formam as palavras. É sempre importante fazer com que o aluno perceba que aquilo que ele está tendo contato é o mesmo conteúdo que os colegas estão vendo. É isso que a gente fala de que essas atividades adaptadas, elas não podem ser infantilizadas. Muitas vezes, se a gente pega modelos prontos da internet, a gente não consegue tornar aquele aluno participativo, a gente não consegue trazer esse aluno para nós. E nós acreditamos que a partir do momento que você adapta o currículo tal qual ele é ofertado para o restante da turma, esse aluno vai se sentir mais instigado, não só a realizar, como a participar da aula, se desenvolver, certo? E agora eu passo a palavra à Lilian para dar continuidade à nossa formação. Lilian? Obrigada, Thaís. Bem, professores, entraremos agora no modelo de sequência de aprendizagem para alunos alfabéticos, que são aqueles alunos que têm o domínio do sistema de escrita, mas que não são produtores de texto, porque ainda não possuem o nível de proficiência esperado para o ano sério em que se encontram. Não devemos confundir esses alunos não produtores de textos com aqueles alunos que produzem texto, mesmo que não de acordo com a norma padrão, ou que possuem muitos erros de ortografia, gramática, enfim. Estes alunos são assunto para um outro momento de formação. Então, nos baseamos para esse modelo de aprendizagem no material Currículo em Ação do 6º ano, 3º bimestre, atividade 1. Vamos lá? Então, mais uma vez, trazemos para vocês o alfabeto. Dessa vez, o alfabeto está aí representado em maiúsculas e minúsculas, letras bastão e cursiva,
porque, como já foi dito pelas nossas especialistas de anos iniciais, é imprescindível que estes alunos sejam expostos a um ambiente alfabetizador e mesmo que não seja possível que este ambiente seja criado na sala como um todo, é bacana que o aluno tenha este material consigo. Então, nós trouxemos aí essa imagem, né, para que, se possível, o professor imprima, cole no caderno do aluno, disponibilize para ele esse material. Dito isto, entraremos mais uma vez na sequência de aprendizagem 1, volume 3 do 6º ano, desta vez no modelo produzido aí para os alunos não produtores de texto. Lembrando, professores, que mesmo dentro dessa classificação de não produtores, muitas vezes vocês, professores, poderão se deparar com alunos em diferentes níveis, porque mesmo não sendo produtores de textos, nem todos eles são iguais. Por exemplo, o professor pode ter, dentro do não produtor, alunos que constroem palavras apenas, enquanto outros podem já estar produzindo pequenas frases, e alguns até mesmo sendo produtores de mini textos. Então, é importante relembrar que isso aqui é um modelo, uma sugestão, né? Mas que nada aqui é engessado, que vocês podem e devem aí replicar da melhor forma a contentar aí os alunos da realidade de vocês, tudo bem? Então, aqui mais uma vez nós temos o texto 1, que é aquele, né, que tem a imagem da esfinge de Tebas com algumas frases escritas em volta, e sobre essa imagem o professor deve falar para o aluno, né, que trata-se de um ser mitológico que lançava charadas aos peregrinos e que, se estes peregrinos acertassem as perguntas que ela fazia, eles poderiam seguir viagem, caso não, eram eliminados. Como estamos lidando com alunos alfabéticos, ou seja, que têm o domínio do sistema de escrita, neste exercício 2 eles vão voltar o olhar para aquela imagem onde há a escrita do nome de vários seres mitológicos e organizarão estes nomes em ordem alfabética. Já no exercício 3, eles vão fingir que estão, né, passando pela esfinge e vão responder às charadas lançadas por ela, também de maneira escrita. Já na 4, eles vão pensar se eles conseguiram ou não responder todas as perguntas. Se sim, eles vão dizer se eles passariam pela esfinge e, se não, eles vão proceder aí para a leitura do próximo texto, que vai dar as respostas aí para essas charadas. Então, depois de ler de maneira coletiva, né, a indicação que o professor e alunos que já sejam proficientes aí na leitura e se proponham a ler, façam então essa leitura coletiva para que todos consigam acompanhar, então desde esses alunos não produtores de textos, como aqueles também ainda não alfabéticos, né, para que todos consigam acompanhar o desenrolar da história, chegaremos então, no exercício 5, que é o seguinte: há aí a imagem de alguns seres mitológicos. É legal que o professor converse sobre isso com eles, né, perguntando se eles já assistiram a desenhos ou filmes que tenham, né, presença desses seres mitológicos, que faça então esse momento de diálogo com os alunos, para que então eles escrevam para cada imagem do ser mitológico uma característica na linha subsequente, então na linha ao lado. Aí aqui é uma sequência ainda do exercício, né, com a figura e o espaço ao lado para o aluno escrever a característica que lhe vier à cabeça sobre esse ser mitológico, e por isso que é bacana que o professor faça, né, aquela conversa inicial antes de iniciar o exercício, para que o aluno pense se ele já viu esse ser mitológico em algum desenho, em algum filme, se ele já ouviu falar, porque enquanto eles vão conversando e vão trocando essas informações, o aluno vai pensando e criando aí quais são as características ou a característica que ele deseja escrever representando este ser mitológico. E aí, então, a sequência, né, com o texto 2, que é a esfinge e o oráculo de Apolo.
no qual os personagens Pedrinho, Emília, Visconde, Heleno, Esfinge, Pítia, Sacerdote, Peregrinos e o narrador estão presentes e vão aí ter um momento de troca e de diálogo que os alunos também serão levados a conhecer através da leitura coletiva. Terminada então a leitura deste trecho do texto, os alunos serão convidados então a responderem perguntas sobre o trecho do texto que eles acabaram de ler, e essas perguntas os levarão a preencher uma cruzadinha que vai se dar logo abaixo, e para essas perguntas os alunos responderão com respostas curtas. Muitas vezes uma única palavra será capaz de dar conta de responder o que está sendo perguntado em cada questão, ou no máximo 2, 3 palavras. Então, nós já montamos essa adaptação pensando nestes alunos que podem estar ainda naquele momento de construir apenas palavras. E essas palavras serão então usadas na cruzadinha que veremos no próximo slide. Vejam só, então, nós temos aí a cruzadinha para a qual os alunos farão o preenchimento com as respostas que deram as charadas das questões anteriores. Já para este próximo exercício, adaptamos então pensando no momento em que o aluno pense na escrita da palavra, então ele tem as imagens dos seres, das personagens do trecho que ele acabou de ler, e ele vai ter de pensar em como se escreve cada um do nome destes personagens para depois de escrito localizar o nome desses personagens dentro do caça-palavras. Então ele terá aí o momento de pensar, refletir sobre a escrita e depois de localizá-la dentro do emaranhado de letras que é o caça-palavras. Para a adaptação do próximo exercício, então nós pensamos naquela questão da hipossegmentação, que é quando a frase é escrita como um todo, então não tem separação entre as palavras. Então nós colocamos novamente as personagens dos trechos lidos, né? Então a figura, o nome de cada personagem e na frente uma frase escrita toda como uma coisa só. Então escrita aí hipossegmentada. Porque é imprescindível que estas adaptações levem os alunos a refletirem sobre o sistema de escrita, sobre as frases, sobre as letras. Então, nós escrevemos as frases, aliás, a frase, toda junta para que o aluno olhe para ela, leia, pense, reflita e entenda como que ele deve proceder para a escrita dessa frase separada, dentro da escrita aí convencional, sem ser hipossegmentada. Já para este exercício, o aluno tem apenas as imagens e, novamente, ele vai ser levado aí a pensar sobre a escrita do nome destas personagens. Então, lá em cima no exercício, acho que dois ou três exercícios anteriores a este, ele localizou o nome dessas personagens dentro do caça-palavras. Agora, ele vai ser levado aqui a pensar na escrita do nome destas personagens para escrever aí logo abaixo das imagens. E então, depois da leitura dos últimos trechos presentes no caderno do aluno, o professor vai conversar com a turma para que eles respondam oralmente, de acordo com a história que eles acabaram de ouvir, o que eles acham que aconteceu. Então, se o Visconde entendeu a mensagem, se ele conseguiu escapar, o que aconteceu com o grupo e se o grupo conseguiu resgatar, a tia Anastácia. É importante que o professor converse com eles de que a história foi interrompida propositalmente antes do fim e bem na parte em que a Emília fala a língua do P, para que a classe dê continuidade a essa narrativa, finalizando-a em dupla. Neste momento, é bacana que o professor monte estas duplas de acordo com agrupamentos produtivos. Então, que ele coloque este aluno não produtor de texto com um aluno que já produz com autonomia o texto, para que juntos eles discutam sobre essas respostas feitas anteriormente, respondidas oralmente, coloque-as no papel para que eles consigam aí
prosseguir com as próximas etapas da aula, juntamente com a turma. Então, a classe como um todo vai passar para a finalização dessa sequência da seguinte forma. Essas duplas vão se unir em grupos, então o professor pode orientar, né, a formação destes grupos, sempre mantendo o distanciamento social. Dentro dos grupos, eles vão ler os finais que cada dupla escreveu para escolher dentre estes finais para que eles possam se basear e criar, então, os diálogos entre as personagens, elegendo quais serão os alunos que farão o papel principal, quais farão os secundários, quem será o narrador da história e ensaiar, então, esse trecho final escolhido e organizado por eles para, então, apresentar para a sala toda. É isso, então. Muito obrigada, professores, por todas as contribuições e participação de vocês. Esperamos ter contribuído. E agora uma atualização. Na segunda-feira saiu esse comunicado, né, um comunicado externo conjunto, fazendo a atualização do cronograma integrado. Por quê? A princípio, né, deixa eu pegar um laser aqui. A princípio, aqui, ó, na semana de 2 a 6 de agosto, havia ali a retomada mesmo no centro de mídias, ia haver uma retomada. E na semana de 9 a 13 de agosto, enquanto os professores estudavam a sequência de atividades 2 na formação, que foi semana passada, ocorreu, o aluno teria já a sequência de aprendizagem 1, mas isso foi alterado. Alguns professores, inclusive, nos questionaram, nos perguntaram, e nós percebemos que lá no centro de mídias aparecia tudo como retomada, mas o cronograma não tinha sido atualizado ainda, e ele foi atualizado só nesta semana. Então, o que acontece? A sequência de atividades 1 está prevista para começar na semana do dia 23 de agosto, ou seja, na próxima semana ainda. Então, esta semana ainda segue como retomada, e para os formadores, houve uma mudança aqui no calendário formativo também. Ele vai mais uma vez trabalhar a sequência de atividades 2, porque a lógica é essa. O professor estuda uma sequência, no caso aqui a 2, enquanto os alunos estudam a 1. Depois o professor estuda a 3, enquanto os alunos estudam a 2. É sempre 15 dias antes. Então, houve aqui algumas alterações, tá bem? E por hoje é isso. Esperamos que tenham gostado. Agradecemos pela participação e presença de todos. Até a próxima. Now that I've worn out the world, I'm on my knees in fascination, looking through the night, and the moon's never seen me before, but I'm reflecting light. I wrote the pain down, got off and looked up, looked into your eyes, the lost open windows all around, my dark heart lit up the skies. Now that I've worn out the world, I'm on my knees in fascination, looking through the night, and the moon's never seen me before, but I'm reflecting light.